Boa noite. Deixa eu ver como é que mexe nisso aqui. Deu certo! Arrasou! É nascido e criado no Instagram esse homem. Minha querida e amada, e bem amada Helena. Salve, salve, querido Leandro, amado Leandro, gratidão, 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 gratidão. Eu é que agradeço pelo convite, né? Fico feliz. Agradeço demais. Estamos nesse Eu te falei isso. pré-carnaval consciente. Isso, exatamente. E é a primeira vez que eu tô fazendo live, eu te falei isso, né? Primeiríssima vez. Que honra. Né? Obrigada por se A honra é minha. permitir com a bem amada. Tá no lugar certo. Vai ser legal, vai ser divertido. Já tá sendo, já. Maravilhoso. E vamos começar apresentando um pouco os nossos trabalhos, que daí quem é da sua rede não me conhece, eu falo de mim, quem é da minha que não te conhece, fala de você, e aí a gente faz um bem bolado. Pode ser, pode ser. Você primeiro, por favor. Não, por favor, vai. Gente, prazer, sou Helena, das Bem Amadas, trabalho com autoconhecimento feminino e espiritualidade. Tenho, claro, que a sexualidade como uma parte bem importante do meu trabalho, né, com mulheres. E estou nessa jornada faz um tempo. E faz um ano que eu comecei a trabalhar com grupos de mulheres online. Então, a maioria dos meus programas é sempre online, com esse intuito de reunir mulheres de diversos lugares e a gente trabalhar, e é lindo sempre, porque a gente vê que não importa qual a nacionalidade, onde você está, no final as nossas questões são sempre muito parecidas, né? Os caminhos são muito parecidos, as dores são muito parecidas. Então, desde que eu dei essa virada, que faz um pouquinho mais de um ano de passar full time trabalhando com Bem Amadas, está sendo assim um processo de muita realização pessoal, né? E claro, as ferramentas todas vieram do meu processo, no meu autoconhecimento. Então, assim como todos os terapeutas, né, Leandro? A gente descobre coisas que salvam a gente e que são incríveis e abençoadas, e aí a gente quer compartilhar isso com mais pessoas. Então, é basicamente isso, amado. Inclusive, eu conheci o seu trabalho por pessoas que fazem, por amigas que acompanham. Exatamente, né? Nossa amada Ari, gratidão, Rio. Lindas indicações, assim, né? Me passaram. A última pessoa foi a Ariadne, que você conhece. E ela falou, dá uma olhada no trabalho da Helena lá, é maravilhoso. E, tal. E ela acabou de entrar, acabei de ver que ela acabou de entrar. Bem-vinda, Ari, estou com você, amada. Eu me chamo Leandro, né? Sou terapeuta, eu trabalho com algumas terapias, algumas técnicas integradas. Né? Eu comecei trabalhando com Tantra. Hoje, o Tantra continua presente na minha terapia, mas eu não atendo apenas com Tantra. Né? Eu uso algumas ferramentas, constelações sistêmicas, eu faço pós-graduação em psicologia junguiana. Oi, Ari. Theta Healing, Reiki, espiritualidade, e o que mais vier, né? E é isso, eu atendo em Brasília, né? Adoro o que eu faço. Você atende online ou só presencial? Atendo online, sessões de conversa, mas não faço acompanhamento, por exemplo, semanal. Né? Eu não busco substituir o trabalho das terapias convencionais. Na verdade, eu adoro as terapias convencionais também. Acho extremamente necessário. Eu atendo em conjunto com alguns psicólogos que me indicam clientes. E atendo de conversa, por conversa também. Atendo gente de fora do Brasil, inclusive, que não conseguem vir ou vêm de vez em quando. Mas sem ser esse acompanhamento terapêutico semanal de psicólogos, né? É um trabalho maravilhoso, mas é diferente do meu. Né? E sobre o que você falou, só um comentário aqui sobre os processos próprios. Né? Eu tive uma professora
que ela disse, e até hoje eu me lembro disso, que é uma ilusão quem fala que se tornou terapeuta para ajudar os outros. Verdade. Né? Com certeza, gente. Leandro, eu mandei, eu falei, não, porque assim, vem mulheres com tal perfil para mim. Ele falou, então o que você está trabalhando em você? E eu, tipo, filho da mãe, ele sabe. E é mesmo. Mas é isso, né? Tem muita gente que acaba vendo o terapeuta como alguém que já está evoluído, já está... não tem mais processos, e os nossos processos são tão ou até mais pesados, e isso faz parte, todo mundo quer se curar, todo mundo quer se conhecer, né? Com certeza. Estamos aí para isso. Com certeza. Gratidão, que lindo. Muito feliz de estar trocando com você aqui os nossos conhecimentos. E... Ai, Leandro, eu até te sugeri, antes de fazer umas postagens que eu fiz essa semana, né? Eu tinha sugerido da gente falar de sexualidade sem tabu, porque assim como o Leandro também, meu início com todo esse mundo terapêutico, apesar de eu ter frequentado psicólogas, ter feito reiki, mas o bicho pegou quando eu fui parar no Tantra, né? Que eu me achava o ser descolado da vida, super, super... né, cabeça aberta, receptiva, e aí eu vi que eu estava em muito mais caixinhas do que eu imaginava, que eu era muito mais, estava toda encoraçada e eu não fazia ideia. E não tem como, né, gente? A sexualidade é energia da vida, né, Leandro? Se a gente não está fluindo com a nossa sexualidade, a gente não está fluindo com a vida. Exatamente, sexualidade é tudo. É tudo, na verdade. E eu acredito no padrão, né? Quando você observa a sua própria sexualidade, na verdade você está observando as suas dinâmicas de vida, né? É muito comum, por exemplo, uma pessoa, ela vem para um atendimento falando que ela tem dificuldade de se entregar no sexo, com o sexo. E quando a gente conversa um pouco mais, a gente descobre que esse é o mesmo padrão dela na vida. Uma pessoa que tem medo, vai ter medo na vida, e vice-versa, né? Eu acho que essa é uma ideia haitiana lá, que maravilhosamente começou a desenvolver e que chegou até a gente aqui, né? Uhum, com certeza. Falam que quando você quer conhecer uma pessoa de verdade, é na intimidade, né? Ai, a Jamile, minha bem-amada querida! Ai, meu Deus. A Jamile e a Ari fizeram, Leandro, um workshop que eu dei em dezembro, que eu ainda disponibilizei, porque eu falei, gente, eu não posso limitar esse conhecimento, que chama Dark Side, o lado sombra do feminino. Então, aí Muito eu trago legal. no primeiro, eu trago muito a história historicamente, da onde que, né, existe o matriarcado, todo mundo fica falando desse matriarcado perfeito, e que, na verdade, se fosse tão perfeito, a gente não estaria colhendo esse patriarcado, né? Pensando na lei do karma, pensando na reencarnação. Então, tipo, o que as mulheres fizeram lá atrás para a gente estar agora tentando resgatar esse poder e, ao mesmo tempo, experienciando o patriarcado. Então, isso na primeira parte. Na segunda parte, eu falo muito das nossas sombras e que muitas delas, óbvio, está conectado com a sexualidade, né? Então, como jogos de poder, sensualidade, ao mesmo tempo que eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho muito que essa história do corpo feminino, ao mesmo tempo que agora tem todo esse movimento feminista, né? Meu corpo, minhas regras, mas ainda assim a mulher que está querendo mostrar essa liberdade, que aliás até tem a ver com o seu texto que eu publiquei hoje, está querendo, né, mostrar sua liberdade, mostrando o seu corpo, inconscientemente ela segue alimentando esse patriarcado, né? Porque a liberdade não vem daí, né? Não está nessa... É aquela história que você também contou da cliente, né? Que se separou e daí virou uma beldade e, né? Sou livre, estou super em forma, tenho vários parceiros e que, na verdade, era um outro lado da moeda, né? Era uma proteção, né? Era uma armadura, né? Era uma armadura. Legal esse seu trabalho. Você quer comentar só a primeira parte que você falou? A primeira Né? parte é historicamente, né? Então, desde lá da prostituta sagrada, Egito, magia sexual. É muito bonito e muito corajoso da sua parte abordar essa questão,
né, do kármica, digamos, né? É claro, isso é muito delicado, muito delicado. Legal, legal, Jamile. A gente já lembra. E é muito delicado, mas se as mulheres também não olham para essa parte que você está trabalhando com elas, existe o perigo da gente voltar para aquele pêndulo lá atrás, né? Porque a gente tem uma tendência de pendular, né? Então, em algum momento aconteceu algo e a gente foi agora, há muitos anos, para o pêndulo do patriarcado. E se não houver um olhar um pouco mais sábio, digamos, acho que a gente vai acabar indo lá para o outro lado de novo, né? Exato. Que é o lado das mulheres empoderadas, mas que estão sozinhas também, com raiva do masculino, né? E Exatamente. isso é tântrico, né? Isso é tântrico, isso é budista, isso é hinduísta, o caminho do meio, né? O caminho do Exatamente. meio, não é da guerra. A guerra, claro, ela tem o seu lugar, ela tem um motivo, não estou falando o contrário disso, mas o objetivo não deve ser esse, né? Com O certeza. objetivo está no caminho do meio, né? Dos dois saudáveis, Dos os dois dois saudáveis, né? homens. E eu tive Isso. essa semana eu estava falando com um amigo querido que teve também, né? Mas problemas com mulheres, assim, umas situações abusivas, e mesmo dentro do mundo da espiritualidade, do Tantra, e de se envolver com pessoas, enfim. Eu estava falando com ele sobre a autorresponsabilidade, o quanto que é importante, que daí quando a gente entende que a gente é responsável, que aquela coisa do Ho'oponopono, que eu acho que é a lição mais difícil, né, do autoconhecimento. A gente fala, nossa, eu sou 100% responsável por tudo que me acontece, né? É delicado. Mas quando você se apodera disso, então você tem daí sim mesmo o potencial para conseguir transformar aquilo que não tá bacana. Isso, e foi isso. lindo, porque ele me pediu para ter acesso a esse material. E foi o primeiro homem, assim, e eu achei muito legal. Eu falei, claro, você que está na sua busca e tentando entender o feminino, com muito prazer, eu vou te disponibilizar. E aí ele assistiu, e ele assistiu assim, nas últimas 12 horas. Aí me mandou hoje um monte de áudio. Nossa, que E eu legal. achei lindo que ele falou, Helena, eu tive que parar uma hora e tive que fazer um rapé. Porque, tipo, ele falou, eu tava entendendo tanta coisa, mas tanta coisa que eu tive que fazer um rapé no meio. E ele ele fez uma observação que eu achei muito interessante, que ele falou assim, eu cheguei à conclusão que então a energia Yang, o masculino sagrado mesmo, né, a beleza, o Shiva, a energia Shiva mesmo do masculino, nunca foi honrada na história da humanidade, nunca foi saudável, né? E também só vai conseguir ser saudável depois que esse feminino estiver equilibrado. Então, nossa, a gente está num momento muito chave da humanidade. Eu falei, entendeu agora? E ele, nossa, eu vou passar para todas as minhas amigas esse seu material. Eu falei, tá vendo? Eu falei, esse é o masculino saudável. Eu falei, parabéns. Porque a gente está começando, então Legal, é isso. percepção linda. Uma coisinha do feminino foi lá e ativou um chivão maravilhoso nele. Foi muito legal, assim. Eu comentei contigo alguns minutos antes da gente ligar sobre isso, que vocês fizeram os movimentos, estão fazendo os movimentos maravilhosos, vocês mulheres, né? E aí você comentou que os homens ainda estão um pouco mais devagar em relação a isso, né? E eu falei que eu tenho notado que tem alguns homens que estão se movimentando mais, cada vez mais. Os grupos estão aumentando, apesar de normalmente ainda serem frequentados mais por mulheres do que por homens, né? Mas assim, o movimento de vocês está causando isso também na gente, porque a gente fica meio perdido, né? Vocês saem do lugar e aí o lugar que a gente está, esse lugar de privilégio, esse lugar de distorção, ele começa a perder o sentido. Então, alguns homens teimam e lutam para poder continuar nesse lugar e vão usar de distorções cada vez maiores, e outros param e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu sempre fiz não está funcionando. Exato. Para onde eu vou agora? Né? Poxa, não é legal eu falar isso, não é legal eu fazer isso, mas por que não é? E a gente começa a se movimentar. Então, assim, eu acho que as mulheres estão, num bom sentido, puxando os homens para esses processos, para esses trabalhos, né? Mas é isso, e quanto mais, né, sabedoria, mais elas se apoderam, eu digo, de discernimento, né, nesse sentido, Sim, assim, sim.
mesmo na minha vida prática, né, no relacionamento a dois, eu comecei a ver quando... Bom, na verdade, eu ouvi isso 1000 anos atrás da minha psicóloga, que eu levei uma história e ela me explicou que quando a mãe de uma família, ela falou, não interessa se é uma mãe boa, uma mãe má, mas quando alguma coisa séria atinge essa mãe, atinge toda a estrutura da família. Mesmo que os pais sejam separados, mesmo que os filhos sejam grandes, porque essa mãe é uma peça-chave nessa constelação, né? Sim, E, com certeza. e aquilo me marcou muito, porque era uma sogra que eu tinha vários problemas. Eu tinha mega bode, eu falei, saco, vou ter que respeitar e entender que ela tem esse papel. Tipo, pra mim, na época, sei lá, tinha 22 anos, eu falei, meu, que não acredito que essa mulher é tão importante, sabe? Eu, tipo, na É, minha ignorância. E aí, depois, hoje, né, vejo que é realmente muito, muito incrível, principalmente, né, com a meditação e tal, você vai começando a descobrir onde é o seu centro, onde é seu eixo. Que mesmo que venham situações desafiadoras, você tem esse lugar para voltar e ter um discernimento, ter uma clareza. E quando eu estou nesse centro, eu vejo que isso reverbera em tudo, seja no trabalho, seja principalmente no relacionamento. E aí, quanto aham. mais nesse centro eu estou, mais eu vejo, né, que meu parceiro também vai para o centro dele, porque somos reflexos, somos energia, né? Estamos vivos, em movimento. São complementares, energias, reflexos e por aí vai. O mundo é quântico. Exato. Então, quanto que é importante mesmo esse movimento do feminino, né? De quebrar esses tabus, de quebrar esses paradigmas, principalmente voltado com a sexualidade, né? E, Leandro, você que Com atende certeza. tantas mulheres, assim, vamos dizer, mais recentemente, tem algum padrão que você encontra com das mulheres da atualidade, assim, relacionado à sexualidade? Que depois eu te trago umas histórias que... Olha, Helena, eu acho que não tem só um padrão, tem alguns padrões, né, que são mais comuns. Nós somos muito complexos, né, para poder Uhum, uhum. tentar definir assim caixinhas e tudo mais. Mas assim, hoje eu tenho atendido bastante, já que foi o assunto que você trouxe inicialmente, muita gente que saiu desse lugar de bloqueio da sexualidade, né, de vergonha, de não merecimento, e acabou indo para um outro extremo distorcido, né, até como de repente, talvez como reflexo da sociedade onde a liberdade era essa apresentada por nós, por homens, que era uma liberdade distorcida, e muitas mulheres acabaram indo para esse lugar, né? Uhum, E tá, saíram daqui, teve muita coisa boa, mas aqui também não tá bom. uhum. E aí vem o vazio, vem os padrões de relações negativas, de relações abusivas, ou de relações vazias, ou de desrespeito, né? Então, algumas pessoas estão procurando terapia para tentar quebrar esses padrões e entender, tá, eu saí daquele lugar, eu não quero voltar para aquele lugar, mas aqui também não tá bom. E aí vem a crise. Poxa, quer dizer que eu não posso ser livre? E Exato, aí a história do. Aí a história do. Não, é porque essa liberdade aqui, ela está um pouco distorcida, exato. né? E aí vem o trabalho em relação à liberdade. Mas não é o único padrão. Esse é o padrão que a gente. É o padrão que tem a ver com o que a gente conversou. Mas até hoje também tem muita gente que procura do padrão do bloqueio, do padrão do trauma, do medo, e por aí vai. Sim, acho legal que você trouxe esse exemplo, né? Porque eu, eu fiquei 9 anos num relacionamento e quando eu me separei, eu estava exatamente, uau, descobrindo tanto, eu descobri que eu tinha um monte de coisa para trabalhar e essa tal liberdade, eu também fui para esse lugar, né? Tipo, meu corpo, minhas regras, aqui eu vou, eu vou. E eu fui, e aí tinha cada curso uma nova aventura, né? Fui experimentar tudo que eu me permiti, que eu tinha vontade, tipo, sem, né, sem barreiras, com liberdade. E como o Fábio gosta de dizer, né, já diria Renato Russo, disciplina é liberdade, mas eu ainda não Sim. tinha entendido que a liberdade está nos limites.
né? Eu acredito muito Sim. nisso, que é você saber seus limites. Então, quando a gente ultrapassa, né, todos os nossos limites, eu vi que aí foi muito interessante que tinha que eu tenho um texto meu que também que eu causei muito, que eu falo sempre que traição não importa se você é a pessoa traída, se você é a pessoa que está traindo ou se você é amante, que eu já estive nos 3 lugares e que sempre que você está num negócio de traição, você, na verdade, está em sofrimento. Qualquer uma das 3 pessoas, né? Porque em alguma traição interna você já está rolando aí que você não captou. Algum sofrimento, então você já está se traindo. E aí, dentro disso, então, cada curso eu estava experimentando alguma coisa, estava com algum parceiro diferente, né? E aí aquela ilusão, né, gostosa de ter, tenho várias pessoas me procurando, né? Cada dia, para cada assunto que eu gosto de cinema, vou sair com o cara do cinema, gosto do tantra, vou sair com o cara do tantra, tipo, negócio do vinho, vou sair com o cara do vinho. E numa dessas tinha um cara que era casado. E eu lembro que eu comentei com a minha mãe, né? Tipo, desse cara em especial. Não ia falar pra minha mãe todas as minhas aventuras. E ela... Então, minha mãe só sabia de um cara e sabia que esse cara era casado. E aí ela me ligou, acho que era uma sexta-feira à noite. Falou, não, vou encontrar com fulano, não sei o que, não sei o que. E a minha mãe falou, tá bom, então amanhã a gente se fala. A gente desligou o telefone e deu 5 minutos, ela me mandou uma mensagem, um áudio falando, minha filha, não leva a mal isso que eu vou te dizer. Mas eu tenho a sensação que você está num lugar onde eu já estive. Que é você está se sentindo sozinha, né? Porque eu fiquei 9 anos num relacionamento. Então depois me mudei e fui morar sozinha. E ela falou, pra você estar saindo com um cara casado, numa sexta-feira à noite, eu só quero deixar aqui a pergunta, se pergunte, será que não é por uma carência? Será que não é porque você, na verdade, só queria um carinho e de repente você tá tipo, se machucando assim? Pá, Nossa, Leandro. Eu que acho que eu levei sabedoria uma maravilhosa. semana e meio para ver esse cara. Depois fui tomar uma cerveja. Qual o nome da sua mãe? Minha mãe, eu nunca contei isso para ela, talvez eu tenha que contar, mas ela foi Qual o nome assim. dela? Minha mãe? Qual o nome dela? É. Eloá. Dona Eloá tem cada pérola. Eloá, Dona Eloá, que sabedoria. Dona Eloá tem umas pérolas assim que me desconstrói, me derretem. E foi muito duro na época eu ver que era isso mesmo, que eu tava num vazio existencial absurdo, sem saber como me posicionar, sem ter um companheiro. Então eu tava me enganando com várias histórias. E aí, obviamente, o próximo passo a seguir foi, aí essa que é a parte legal. Aí beleza, aí reconheci, falei, nossa, minha mãe, né, santa mãezinha, abençoada seja, ela tem razão. E aí parei com essa, vamos dizer, putaria e falei, nossa, então, na verdade, um relacionamento, quando tiver que acontecer, eu quero um relacionamento, eu não quero mais ficar na putaria, né? E aí veio um relacionamento que foi super tóxico. E aí eu peguei e cortei, falei, não, o que é isso? Né? Eu, a mulher livre, agora, de repente, estou com esse cara tóxico. Aí veio um segundo relacionamento. Oi, Arthur. De novo, outro relacionamento tóxico. E, de repente, eu percebi esse padrão. Eu falava, gente, cada vez que eu troco de relacionamento, desde que eu me separei, eu tô pegando o mesmo tipo de cara. Aí muda de país, muda de cidade, muda nananã, muda de companheiro, e é sempre o mesmo. Aí eu tive que olhar de novo para dentro. Muda o envelope, mas a carta é a mesma. Calma, universo. Se eu tô trocando 6 por meia dúzia, é porque o problema realmente está aqui dentro, ele não tá fora, não. Né? E aí eu comecei esse O problema sempre está trabalho dentro, né? que foi de ir para dentro, de buscar essa liberdade dentro. E todo um trabalho muito incrível e que Yogananda, não sei se você já leu alguma coisa dele, mas para mim ele sempre é uma referência, assim, um lugar para onde eu sempre volto e que nessa loucura, né, de relacionamentos e daí de mudar de país, de mudar de casa e mudar fora, tentando mais que tudo mudar dentro, né, e buscando, assim, com esse afinco, essa liberdade, esse bem-estar, e nunca encontrando, né? Sempre cada vez sofrendo mais, porque não procura e não acha. Teve uma frase do Yogananda que falava assim: quando você encontrar essa liberdade dentro de você, que está no seu ser, não vai mais importar se você mora com
sozinho ou se você mora com 10 pessoas. Quando você conquistar essa liberdade dentro, você vai descobrir que ela nunca esteve fora, nunca foi no abrir ou fechar relacionamento, né? Eu interpretei assim, no morar sozinho ou morar com uma família, no morar no Brasil ou morar na Europa, que lá é mais seguro, né? Tipo, eu tinha várias crenças que eu fui quebrando, assim, que eu falava, meu, onde que tá a fucking liberdade? E A liberdade nunca esteve fora, a felicidade nunca esteve fora, e a gente vai aprendendo e vai doendo, né? Vai A riqueza doendo! nunca esteve fora, né? E a gente ainda está nesse processo, né? Meu processo foi bem, assim, de ideias foi bem parecido com o seu, só que eu vivi essa liberdade, essa tal liberdade distorcida desde lá de trás, quando eu comecei a minha vida sexual, né? Com todas as distorções do mundo masculino e com todos os exageros, mas eu tinha compulsão, e nas vezes em que eu vi que isso era um problema e que eu estava sentindo que isso era um problema, na verdade isso acabava sendo reforçado pelos meus amigos, né? Então, me lembro bem, eu, sei lá, 23 anos, eu fui falar com um amigo meu, cara, tem alguma coisa errada. Por quê, cara? Eu falei, poxa, eu saí com uma pessoa à tarde e saí com outra pessoa à noite, transei com as duas, ele, e o que você tá reclamando? Eu falei, cara, são 1h da manhã, eu tô com vontade de transar. Aí ele, você tá reclamando de quê? Você tá vivendo o sonho. Só socos, Jamile, é carinho, é carinho. Você tá confundindo E aí ele esse disse, amor. oi Daisy, bonita, saudade de você. E ele falou, de que você tá reclamando? Você tá vivendo o sonho. E aí, de repente, algo que eu senti um desespero, uma vontade de olhar, eu mesmo transformei, sob minha responsabilidade. Não, você está reclamando de quê? Eu estou vivendo o sonho. E continuei vivendo o sonho por muitos anos. E muitos anos. Né? Eu cheguei a ter um câncer relacionado a isso, um câncer que começou num testículo. Quase bati as botas por causa de um câncer, fiz quimioterapia 5 horas por dia, todos os dias, assim, numa tentativa clara, de sabedoria do meu corpo, tentar me mostrar o que estava acontecendo. E continuei teimando, falei, não, agora eu não vou ter, eu vou entrar no relacionamento. Entrei em relacionamento, desde que fosse aberto, né, para continuar, e essa compulsão continua, estou resumindo bastante, até chegar num grau de vazio muito grande, porque é tão interessante essa ilusão de liberdade, Helena, você sabe disso tanto, até mais do que eu, né? Porque as coisas começam a dar errado, o seu corpo começa a gritar, a sua cabeça começa a gritar, tem gente que vai ter ansiedade, ataque de pânico, nossa, minha ansiedade, eu nem acreditava na palavra ansiedade. Eu falava, não, eu sou meio nervoso, eu fico nervoso antes de fazer as coisas. Eu não acreditava nisso. Para mim era baboseira, eu não procurava terapia, não procurava psiquiatra, para mim era coisa de doido, sim, não sabe? Até ter uma crise gigante depois do término do meu casamento. Porque eu terminei na sabedoria do universo, olha que coisa linda. Eu tive um surto de ansiedade antes de terminar o casamento. A gente terminou um relacionamento, né? Eu fui parar no psiquiatra pela primeira vez. O psiquiatra me deu remédio, claro. E, tipo, o remédio falou, você tá com depressão alta, ansiedade alta, você vai ter que tomar um remédio, numa alta dosagem e tal. E o que o remédio fez? Ele bloqueou todo o meu sentir. E eu fiquei ali dormente. E eu lembro que eu falava assim, como é que você tá, Leandro? Eu falei, tô no paraíso. Eu tô só no paraíso. Então, no término de um relacionamento de 6 anos, em vez de sentir e elaborar o luto, eu me senti no paraíso, eu não elaborei luto. Né? E o remédio me deixou ali juntando energia. Juntando energia. Porque eu não conseguia extravasar essa energia e acabou indo para onde? Reforçando uma compulsão, que foi a minha compulsão sexual, que veio estourando, explodindo de uma maneira que eu não tinha mais como ignorar. Né? Não tinha mais como ignorar. E foi assim que eu parei no Tantra, na verdade. Né? Foi assim que eu parei no Tantra, porque eu estava num momento
Não, a primeira vez que eu tô falando isso em público, olha que interessante. Bem-vindo, a gente está adorando, né, gente? Se tiver alguma pergunta, escrevam aqui pra gente que depois a gente dá uma paradinha para ler. E quem puder, por favor, Sim. curte esses coraçõezinhos à direita, porque quando você curte, aparece para mais gente que a gente está fazendo a transmissão da live. Sim, sim, por favor. Então, E no momento de crise, né, a Ariadne já tinha me falado do Tantra, eu só ignorei que Tantra para mim era putaria. óbvio, né? Eu Né? também, imagina. Exatamente. Coisa de E aí, num dia de perversos. cansaço, assim, eu já não dormia, não conseguia trabalhar, tudo meu era em relação à compulsão, e eu desabafei para um irmão meu sobre isso, né? E ele, na época, estava aprendendo coisas da terapia tântrica, e ele falou, pô, cara, tem gente que se trata disso com Tantra. Eu falei, ah, cara, eu era cético pra caramba, cético em relação a tudo, ateuzão. Eu falei, ah, cara, poxa, que pena. Eu tô indo atender uma pessoa agora que te conhece, é uma mestra de Tantra, ela sabe de você e ela ia achar legal se você fosse lá assistir uma sessão de terapia. E aí o meu lado curioso, eu sou extremamente curioso, principalmente com coisas voltadas para a sexualidade. Que eu abri a caixa de Pandora. Eu também, só fui também, me convidaram assim, eu só vou lá para dar uma olhadinha. Exatamente, fui lá e assisti e fiquei louco com o negócio. E fiquei muito louco com o negócio, sabe? E assim, não queria ser terapeuta, não queria fazer curso, mas comecei a ler sobre, a experimentar e tudo mais. Um dia acabei num curso, numa formação, e eu acho que foi na primeira vez que me atenderam, inclusive a Ária, eu estou falando muito do nome dela, que a Ária é minha amigona, minha companheira de jornada em relação a esse mundo terapêutico. Ela estava me atendendo com outras pessoas, e aí eu tive o meu primeiro desbloqueio, que foram de abusos infantis, né, abusos sexuais na minha primeira infância. Né, e foi ali que tudo começou. Então, tudo começou a se encaixar, né, e complementando com outras técnicas, claro. Né? Uhum. Legal. Sim, infelizmente, isso acontece. Mas a partir daí eu comecei a me voltar para mim mesmo, né? Como é o que a gente faz. Né? Eu cheguei com um ajudador de plantão, querendo experimentar o Tantra para poder ajudar as pessoas e tudo mais. E no fim das contas foi onde o meu processo começou, né? A parte mais dolorosa, a parte que eu nem me lembrava. Né? E até hoje até hoje eu estou trabalhando isso, já faz alguns anos, né? Mas fora dessa ilusão. Né? E para você ter uma ideia da minha distorção de liberdade, eu tenho até uma tatuagem, que é Liberdade é meu único paraíso. Liberdade o quê? É meu único paraíso. Olha, que incrível. Era a minha distorção em relação à liberdade lá atrás. Olha, que louco, que incrível. Pois é. Que resgate, que bonito, Leandro. Gratidão pela história. Muita coragem e muita... É o que eu digo, né? Quando a gente cansa de sofrer, na verdade, a gente se rende. Sim. E a Rita falou aqui, né, que ela não se separou por causa desse medo da dor do luto. E Rita, é isso que a gente está falando. Você já está sofrendo. Na verdade, talvez a paz de quando você se separar, você sentir uma paz. Eu fiquei 9 anos num relacionamento e foi meio que isso. Eu lembro que os 2 primeiros meses me davam um desespero porque eu não sabia quem eu era, né? Como é que ia ser minha vida sem a outra pessoa. E depois vivi isso em diversos outros relacionamentos, eu vi que era uma questão minha. Mas você se ganha muito. Então, e não se iluda que essa dor você vai viver essa dor, ela já está em você. Então, se não vai ser pelo casamento, ela vai reagir de repente no seu corpo, ela vai aparecer de alguma forma, entendeu? E você escolhe se vai ser por esse amor próprio, né? Com essa escolha de crescimento, ou se você vai deixar a vida te trazer um pacotinho em casa. E se você me permite, assim, se caso aconteça, não fuja do luto. Não fuja. Existe uma vinculação, assim, às vezes a gente acaba pensando que o luto é se enterrar, né? Eu já estou sofrendo no relacionamento, eu já estou me enterrando no relacionamento, eu não quero terminar porque eu vou sofrer o luto e aí eu vou me enterrar. Eu não enxergo que eu já estou me enterrando. E aí, quando eu termino, eu posso fugir desse luto. Que foi o meu caso, que eu falei nesse meu relacionamento. E você fugir desse luto também tem consequências. O luto faz parte. Não interessa como foi o relacionamento.
Tudo no universo está no lugar certo. Você teve o relacionamento que você precisava ter. Então a gente precisa olhar para trás e honrar esse relacionamento. A E gente ver tudo que você precisa cresceu, né? reconhecer as chances de aprendizado, reconhecer o papel do outro nisso, Exato. né? E por isso tem que ser honrado e tem que ser sim. Você pode ter um momento de recolhimento para poder elaborar esse luto, para poder não se fechar por medo, né? O problema de você não elaborar o luto é que você fica preso naquela energia. Exato. E você começa a replicar aquilo. E sabe o que eu acho interessante dizer, Leandro, ainda aqui para a Rita, que foi mais recente que eu li isso, não lembro onde, e que aí eu fiz um exercício, não sei se foi num livro, se foi na internet, que era assim, né, todos somos um. Então, quando a gente tem relacionamentos com as pessoas, é como que uma parte daquela pessoa fica com a gente. E aí, quando eu peguei essa frase para analisar, eu comecei a ver, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu namorava um cara e eu odiava alho. Eu comecei a comer alho por causa desse cara. E aí eu fiz assim, tipo, passei assim o meu currículo, né, de relacionamentos e comecei a ver o que cada um tinha me ajudado a me transformar, tinha me trazido para quem eu sou hoje, sabe? E aí isso é muito louco, que já faz um tempo, que antigamente, quando eu comecei esse relacionamento, quando eu tinha 22 anos, eu tinha sempre muitos ciúmes dos relacionamentos anteriores, né? E depois desse relacionamento, eu comecei a perceber o quanto que eu era grata sempre às ex-companheiras. Porque graças a elas, é que o meu companheiro tinha se tornado aquela pessoa. Só que eu nunca tinha feito isso comigo. Isso eu fiz mais recentemente, de olhar e falar, que incrível todas essas pessoas que passaram na minha vida. Porque até hoje, às vezes, sei lá, a forma como eu vou lavar uma louça, como eu vou cortar uma fruta, é alguém lá que passou na minha vida que me ensinou, né? Mas principalmente relacionamentos íntimos, que é com quem a gente mais troca aprendizados, né? Eu acho muito bonito isso. Olha que interessante isso que você falou agora, de reconhecer até as ex-companheiras do teu companheiro, Sim. né? Eu não sei se você conhece os trabalhos das constelações sistêmicas, constelações familiares, né? Um pouco. É relativamente comum, assim, eu já vi em algumas constelações, tá acontecendo algo de errado em uma família, certo? Não vou definir qual a situação, mas tá acontecendo algo de errado ali nessa família, e a pessoa faz uma constelação em grupo para poder descobrir de onde vem essa energia. Por exemplo, uma mãe que tem o filho raivoso, uma mãe que tem a filha raivosa, pronto. Eu me lembro de uma constelação que eu vi dessa maneira. A filha era raivosa, ela não entendia porque a filha tinha raiva dela, muita raiva dela. E quando isso foi colocado no campo, né, para essa constelação em grupo, o que ficou mostrado ali pelo campo é que existia a ex-esposa ou ex-companheira, não me lembro, do atual marido dela, ela não era reconhecida. Ela não aceitava que falasse nem o nome dela, nunca. E aí o seguinte, a gente tem uma regra sistêmica, existe uma lei sistêmica que o Bert maravilhosamente sistematizou, que é a lei do pertencimento. Né? Todo mundo que é excluído vai ser reincluído de alguma forma dentro do sistema. Né? E no caso dela, a ex-esposa, a ex-companheira do marido dela, que não era reconhecida, não era respeitada como ex, não tinha o lugar dela dentro do coração ali daquela família, não na presença, não é colocando ela dentro de casa nem nada, ela veio, a energia, aquela raiva, aquela energia de injustiça, veio através de uma criança, da filha. E a filha estava fazendo nada mais do que tentando fazer com que a ex fosse vista, de uma maneira inconsciente. Claro. Então, isso é muito lindo, isso é muito forte também. Que bom! Obrigada, Anjo da Guarda, que você me fez cair. Eu sempre... e é muito louco, porque até mesmo, né, depois de ter esse feeling e de ter acabado esse relacionamento longo, aí, sei lá, namorei pessoas que tinham sido casadas e que quando falavam mal das ex, eu não comprava o lado, sabe, do companheiro. Eu falava, tá bom, tipo assim, não quero entender, não é minha história. Mas ela deve ter tido também os motivos dela, a história dela, e tá tudo certo, foi como tinha que ser, sabe? Porque geralmente eu tinha esse outro comportamento, né? Que filha da puta que ela foi, né? De alimentar essa dor, coitadinha. Todos nós tínhamos. Você, diferente dessa vaca, né?
E não, Eu era assim também. Aquele babaca, é homem babaca. A maioria dos homens são babacas. É. Maravilhoso. Então, é bem isso. Que lindo que a constelação também fala disso de um jeito Muito lindo, muito lindo. bem interessante. Para quem não conhece, eu acho que vale a pena demais ter uma visão sistêmica assim do mundo. Tem me ajudado bastante assim. Foi uma outra virada de chaves assim na minha vida. Foi depois do Tantra, tiveram algumas coisas, daí a constelação sistêmica, né? Sim. É maravilhoso. Ô, Rita, ó, só para terminar aqui, que eu tô vendo que ela falou que ela sente saudades dela. Dia 2 de março agora vai começar os 21 dias para bem amar-se, que é 100% por WhatsApp. E onde eu tento, né? Eu brinco com as mulheres que o desafio é você tem 30 minutos para se amar, mas na verdade eu trabalho tipo primeiro com a espiritualidade. O que é, né? Qual que é a energia que está ajudando a gente? Depois eu vou para a história de sagrado feminino, depois para a conexão para a natureza selvagem, que são essas emoções doidas do inconsciente, onde a gente faz é muito legal, Leandro. Eu faço um cemitério das dores, que eu li isso no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, você pega a sua vida, principalmente dos 0 aos 7 anos, quais foram todas as suas dores? E durante 4 dias a gente trabalha com esse cemitério. E é muito legal quando você cria, tipo, uma arte, assim, sabe? Tipo, olha, essas são as minhas dores. E você tem um cemitério, é muito bonito. E depois gente, que maravilhoso. Vai para o corpo, tipo, saúde, prana, e por fim a natureza sexual. Então, assim, o conselho que eu te dou de uma pessoa, quando eu caí no Tantra e falei, nossa, eu preciso me separar, eu saí virada no Jiraya, eu saí virada de um lugar de muita dor e de muita raiva, e gerei muito sofrimento para mim e para todos que estavam ao meu redor naquela época. Então, tipo assim, digere, sabe? Faça o que quer que você faça, mas faça daquele lugar que a gente estava falando no início da live, que é desse centro. Então, tipo, busca esse centro. E meu convite aqui, se fizer sentido para você, depois eu posso te mandar esse material, que é o Bem Amar, você ensinar para a mulher isso. Você pode ouvir a sua intuição, você pode se dar prazer, você pode se conectar com uma força que te ajuda, sabe? Você pode respirar, você pode, enfim. São várias ferramentas que eu convido a você experimentar para você se sentir bem e se amar todos os dias. É maravilhoso esse trabalho, viu? Ó, deixa eu só avisar uma coisa. Gente, olha só, eu tenho limitações, que são limitações normalmente dos homens. A gente tem dificuldade para poder prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu estou prestando atenção na Helena e eu não consigo ler as frases, porque quando eu leio as frases eu não consigo prestar atenção na Helena. Entendeu? Então, assim, eu tô optando por prestar atenção no que ela está falando. Não, me desculpem, eu não sou mal educado se alguém estiver falando alguma coisa para mim. Eu não consigo prestar atenção. Que signo você é? Eu sou de Sagitário. Sagitário. Com lua em Sagitário. Ah, boa, Leandro. Muito bem, muito bem. Não sei muito bem o que você quer dizer, não, mas aí normalmente as pessoas falam, nossa, quanto Sagitário? Tá bom. Ótimo, é muito conhecimento. Jamile diz, agora então vamos ler um pouco aqui que as meninas falaram. Eu fugi de parte do luto, evitando a convivência social, e agora fui obrigada a perceber que queimei essa etapa. Todos os enfrentamentos fazem parte. Isso aí, Jam. Amanda Oliveira. Isso. Uma mulher que usa homens sexualmente com intenção de descarte pós-satisfação. O que seria? Medo de amar? Deixa o Leandro responder primeiro. Eu posso comentar primeiro? Só uma coisa. Claro. Eu não sei se é o caso. Qual o nome dela? A Jamile. Foi a Jamile que falou a primeira, né? Eu não sei se é o seu caso, tá, Jamile? Então eu só vou tomar essa oportunidade para poder falar. Muitas vezes, né? Isso, eu já estive nesse lugar também. A gente acaba se recolhendo pensando que a solução para algo é se isolar, né? E a gente se isola e cria essa ilusão, essa proteção, essa barreira gigante, e se sufoca e acaba indo para o outro lado, tá? Ok, esse é um movimento. O que eu normalmente sugiro, e foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, também não é preciso olhar para esse momento em que a gente se isolou e se crucificar, e se julgar, e ter raiva disso. Porque foi na sabedoria do teu corpo, na sabedoria da tua mente que você precisou se isolar, entende?
Eu gosto de trabalhar com a ideia de que tudo está no lugar certo por algum motivo, né? E se você se isolou, você estava isolado por algum motivo, né? Estava isolado por algum motivo. Ali estava criando alguma energia, que era a energia que você precisava para entrar, de repente, em um desespero, né? Para poder agir de uma maneira que talvez você não agisse se você tivesse entrado lá atrás, né? Isso é uma ideia até junguiana, que as coisas vão acontecendo para que a gente crie energia para lidar com o que vem, né? É muito doloroso lidar com sombras, é muito doloroso lidar com as verdades que existem dentro da gente, das nossas partes, né? Eu sou livre? Não, na verdade eu sou um sedutor, que sou um carente, que sou um compulsivo, que na verdade fui abusado, que na verdade, né, eu tenho medo, eu sou um cara e tenho medo. É preciso energia para poder lidar com isso. Então, de repente, o outro lado, aquele momento em que eu estava isolado e me iludindo e distorcido, foi necessário para isso. É muito interessante isso, Helena, porque isso acaba sendo o mesmo raciocínio para a gente entender os padrões de relacionamentos negativos. Que a pessoa às vezes se revolta, eu não aguento mais, eu só atraio traste. Né? E a pergunta que eu acho que as pessoas podem fazer, que eu faço para mim mesmo, é: por que eu atraio esse padrão? Na verdade, o que há dentro de mim que deseja esse padrão? É a questão da autorresponsabilidade que está sendo tão bem trabalhada, tão intensamente ultimamente, que é maravilhosa. Né? Gente, não é uma responsabilidade objetiva, não é jurídica, tá? Você está num relacionamento abusivo de um cara, por exemplo, que bate, ou uma mulher que bate, e fala, não, eu sou responsável por isso. Isso é jurídico. Eu falo uma responsabilidade interna de, em algum ponto, se eu só atraio homens que são violentos, por exemplo, tem alguma parte de mim que deseja isso. E por quê? Normalmente, existe uma fonte lá atrás. Entende? Em algum momento, na infância, por exemplo, houve uma violência muito grande em relação a você, em relação à sua mãe, em relação à sua avó, e você está tentando olhar para isso de outra maneira. Né? O seu corpo na sabedoria, a sua mente, o seu inconsciente na sabedoria dele, ele replica situações para que você, na esperança de que você olhe, não, isso está sendo replicado, isso é um padrão. Então tem uma fonte, eu tenho que olhar para a fonte, eu vou achar a fonte. Né? E quando você enxerga isso, você se torna grato por esse padrão. Você se torna grato. Você se torna grato. Pior que é verdade. Então, assim, poxa, que triste, aconteceu de novo. Então eu não olhei para tudo, eu não estou curado. Ah, mas eu tô. Não, não tá. Se o padrão existe, eu não estou curado. É simples assim. Né? Se eu não consigo manter um relacionamento, se o relacionamento sempre tem traição, ou sempre tem violência, ou sempre tem algum tipo de abuso psicológico, né? Se eu sempre tenho insegurança, eu sempre atraio pessoas que me trazem insegurança. Poxa, mas tem uma insegurança dentro de você, então. Uhum. Você atrai pessoas que só estão tentando te mostrar isso. Então, é legal a gente trazer essa autorresponsabilidade, né? É muito doloroso, mas é muito legal, porque é aí que a gente se move. Né? E a gente se liberta. E claro que eu já esqueci a pergunta que você leu. Calma, porque, enfim... de novo. Calma que surgiram várias depois. Uma mulher que... eu quero muito ver o que você vai falar. Porque eu já tenho a minha... Né? Tá pronto aqui no caixote. Uma mulher que usa os homens sexualmente com a intenção de descarte pós-satisfação, o que seria? Medo do amor? Você quer responder primeiro? Não, vai você, por favor. Não? Tá. Olha, eu não me atrevo a afirmar que toda vez que isso acontece, isso é medo do amor, tá? É aquilo que a gente falou lá no começo, nós somos muito complexos, somos frutos de vários acontecimentos, de várias questões internas. Então, sim, há uma possibilidade de ser medo do amor? Claro que há. Isso faz parte dessa distorção, dessa liberdade distorcida, né? De que, não, na verdade eu sou muito livre para entrar num relacionamento, então eu vou ali só vivenciar essa minha sexualidade superior e, né, dane-se o resto, dane-se as pessoas, né? Quem não sabe lidar com isso é porque não é tão superior quanto eu, né? Estou fazendo uma coisa caricata, mas é mais ou menos isso. Mas não necessariamente seja apenas isso, né? Porque quando você me fala, com a intenção de descarte, eu vejo, por exemplo, um desrespeito.
Se é um descarte, é um desrespeito. Porque não necessariamente você vai sair com uma pessoa e ter um encontro sem querer nada sério e você vai desrespeitá-la, sabe? As possibilidades são bem amplas, assim. O descarte, a palavra descarte, para mim, ela é uma palavra pejorativa para se usar com uma pessoa. Então, sim, há um desrespeito. E o desrespeito, ele mostra muita coisa. Ele mostra um medo, ele mostra uma raiva. Então, assim, eu tenho raiva dos homens. Se eu tenho que desrespeitar os homens, eu tenho que desrespeitar as mulheres, eu tenho uma raiva. Tem um texto meu que eu escrevi num processo pessoal, inclusive, que eu afirmo, né, que os homens veem as mulheres como eles veem a própria mãe, né? Por debaixo das máscaras, porque tem um filhinho da mamãe ali que vê a mamãe como queridinha, mas que por baixo tem muita raiva em processos de catarse. Você sabe que o cara vai joga aquela raiva E é o toda para fora que ele não também, trata né? da A mãe, mulher com o né? Édipo. E essa raiva que ele tem da mãe, que não é trabalhada, ela vai vir e ser replicada com as outras mulheres, que passam a ser projeções da mãe dele. Então, eu não jogo a raiva na minha mãe, ou eu não trabalho a raiva com a minha mãe, eu preciso vivenciar isso. Então, eu atraio mamães para eu jogar raiva e descartar. Né? De repente, eu me senti descartado e eu vou descartar. Então, essa é uma das possibilidades. Mas só complementando, se eu tirar essa palavra descartar e você me perguntar, mas quer dizer que a mulher que quer só transar com o cara e não quer nada com ele, ela necessariamente tem medo de amar? Não, gente, a gente não precisa sentir culpa pelas coisas também, não sabe? Você pode simplesmente estar querendo transar e está no momento que você não está querendo um relacionamento, ou você não conheceu alguém que despertasse essa vontade de ter um relacionamento, e você pode encontrar com uma pessoa que seja legal, que a energia dela seja legal, que seja uma pessoa respeitosa, que seja uma pessoa que também se trabalhe como... Mas eu vou trazer aqui um alerta muito do feminino para essa Por fala favor, dele. traga. Ele tem toda a razão, estou 100% de acordo. Mas aí, minha gente, a vida é sábia. É isso que vocês têm que ter no cabeção. A vida é sábia. Heleninha, então, passou por todo esse processo que eu falei, aí vai da putaria, aí vai para... Eu fiquei 1 ano, 10 meses isolada, aí sai do isolamento, entra no relacionamento tóxico, aí sai desse, aí entra no outro relacionamento tóxico. Aí eu falei, chega. Falei, chega. Eu falei, pronto, agora eu sou uma mulher independente, tá? Estudei tantra, conheço meu corpo, não preciso, posso ter bons amigos, e a minha vida vai ser assim, morrerei entre gatos e cristais, e quando eu encontrar homens interessantes, eu posso sair e ter bons amigos de sexo. E pronto, serei feliz assim para o resto da minha vida. Decretei. E aí, nessas, achando muito que conseguiria bancar esse lugar, né? De tipo, tenho um bom amigo que pronto, é um sexo casual. Quando eu quero fazer sexo, pronto, eu saio com ele. Eu não preciso de homens mais para me dar orgasmo, para sentir prazer sexual. Não preciso, sou ótima comigo. Minha companhia é maravilhosa. Sou empoderada, encontrei meu centro e tenho Deus no meu coração. Aham. Aham. Aí tinha, de fato, um amigo que era isso. Eu falava, gente, imagina, né? Falava, me achava. E aí, depois de 1, 2, 3, 4, 5, na quinta vez, sei lá, aconteceu alguma cena que eu vi que me incomodou e eu não entendi. Eu fiquei 3 dias. Alguma coisa estranha, estranha, estranha. Aí eu consegui, falei, hoje eu vou meditar até eu tirar isso aqui de mim. E aí me veio que foi muito difícil de eu confessar para mim mesma que eu tava afim dele. E eu falei, puta que eu pariu. E aí me veio o insight, Helena, entenda que você precisa de uma conexão emocional. Eu tenho Lua em Peixes, para quem entende de astrologia. Você nunca vai conseguir transar com uma pessoa se você não tem alguma conexão emocional. Você é a emoção pura, sabe? Se você tá se entregando, né? Você tem alguma conexão emocional, então respeite isso. Então, isso para você, na verdade, você não está se respeitando. Você está fingindo. Você entrou em mais uma ilusão do seu ego legal. Então, para mim, foi muito difícil, depois de todo esse minha bandeira do empoderada, meu corpo, minhas regras, sou a mulher que entende tudo de prazer sexual do próprio corpo, reconhecer que, o legal foi que depois eu fui falar isso pra ele. Eu falei, olha, adoro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas realmente eu sinto que eu
eu gosto de você. Então, para eu estar com você, para a gente continuar tendo qualquer troca dessas, eu não sei lidar disso sem ser dentro de um lugar realmente de carinho e de comprometimento, né? E meio querendo, tipo, você vai ter que me retribuir isso, senão eu não vou bancar. Vai ter que ter tipo, uma troca digna. E como eu sei que não é o seu caso agora, então eu prefiro não te ver. E aí eu lembro que fugi, né? Falei, não quero, porque imagina, o cara não tinha nenhuma intenção de relacionamento naquele momento. E foi muito legal, assim, foi muito legal pro meu autoconhecimento reconhecer isso, assim. De um lugar de respeito mesmo, né? De olhar, não mais me sentindo uma loser, né? Sou mulherzinha e porque eu sou mulherzinha, eu só posso transar com o cara que eu gosto. Não, foi de um puta processo. De falar, meu, e esse é o lugar dentro de mim que é correto para eu ter de que eu me sinto bem e que me faz bem ter uma troca sexual com o cara. Maravilhoso. É um lugar onde você se respeita. Exato. Né? Ó, vou chorar. Grato por compartilhar. Né? Eu acho importante mesmo, tanto essa sua dica, eu acho importante aquilo que eu falei, pela questão da culpa, você sabe muito bem, né? Eu me lembro, acho que uns 2 meses atrás, eu atendi uma pessoa que ela estava num processo de se massacrar psicologicamente, porque ela tinha saído com um rapaz que ela achava legal, e ela sentiu vontade de transar com ele, transou, e ela estava se sentindo culpada porque ela não queria namorá-lo. Eu falei, mano, mas ele tá mal? Ele não, ele tá tranquilo também. Mas qual foi o problema então? Ela, não, porque eu não sou essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que está fugindo do amor. Entende? Os extremos são perigosos, né? Então, Exato. claro, gente, se existe um padrão esse padrão da liberdade, de eu sou o livre que transa com todo mundo e nunca quero me relacionar porque eu sou muito livre e tudo mais, claro, tem algo que pode ser olhado ali, que poderia ser olhado ali. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que simplesmente não se relacione com alguém ou tenha uma noite com alguém que é legal, que foi respeitoso e tudo mais, não precisa ficar também se massacrando por causa disso, né? Exatamente. Tá tudo certo. Se você tá tudo certo. Tem que você se respeitou, você respeitou o outro, tá tudo certo. Né? E eu acho também que rola muito, né, para quem também ainda não encontrou esse centro, esse lugar de se ouvir, né, na honestidade, às vezes rola, então, as paranoias. Então, quer dizer, tipo, eu acho muito legal, assim, que uma metodologia que eu usei para mim foi por exemplo, acabei de sair de um encontro. Como é que eu tô me sentindo aqui agora? Eu tô me sentindo bem. Tô me sentindo em paz. Então, sabe, que nem a gente faz nos arquivos, no computador, dá um salvar isso e bota lá na pastinha. E está tudo bem. Porque aí você vai dormir no dia seguinte, aí vai começar o cabeção. Aí no dia seguinte você acorda e fala, não, mas não tá tudo bem, porque ele não fez isso, não, ou ela não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como não tá tudo bem? E aí você começa a criar um monte de história que, não, lembra, sempre assim, se fie nessa intuição, né, nesse sentir, do que, tipo, que você tava em paz, você tava tranquilo, Sim. você tava, sorrindo com você mesmo depois daquele encontro, então tá tudo certo. Né? Salva. E aprender a escutar o seu corpo. E aprender a ver o nosso corpo, né? É muito comum, eu já atendi várias pessoas, várias mulheres que tinham, por exemplo, candidíase recorrente, ou infecção urinária recorrente, né? E quando trabalhado em terapia, a gente descobre alguém que, por exemplo, se colocava em situação de ser abusada, ela transava com homens que, na verdade, ela não queria transar, né, por uma carência bloqueada, e com caras desrespeitadores e tudo mais, e ela super orgástica, ou sei lá, e sempre na semana seguinte ela tinha uma candidíase. Sempre tinha candidíase. Toda a minha história começou com a candidíase. Eu falo que eu sou muito grata à candidíase, é a candidíase que me abriu para tudo isso. Exatamente. Então, é legal a gente escutar o próprio corpo, né? Não necessariamente candidíase será só isso, né? Tem gente que tem uma proibição, por exemplo, religiosa muito grande, hoje uma educação sexual muito autoritária, né? Existe uma proibição dentro de si que também eu já acompanhei pessoas que tinham bastante candidíase por causa disso, né? Não estou colocando nenhuma fórmula aqui. Mas o legal é que a gente aprenda a
escutar o nosso corpo. Quando eu, por exemplo... O que é esse segundo restante que tem aqui? A gente vai cair. Entra de novo, gente. Tipo assim, vai cair. É o que sabe de tecnologia, né? Todo mundo entra. Esqueci, eu ia te falar porque eu tô sem relógio. Quanto tempo tem? Tem 10 segundos. Vou abrir de novo. Isso. Aí deixa... Ele vai dar a opção salva. Publica. Tá, Ele vai ok.